Esse cara sonha em vencer o campeonato mundial de queda de braço, porque fez uma promessa para seus sobrinhos. Porém, um gangster que ganha dinheiro com apostas entra em seu caminho para tentar impedi-lo a qualquer custo. Mas será que ele irá conseguir? Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Champion, um filme de comédia esportiva lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse cara está prestes a enfrentar o seu maior desafio. Mark é um ex-atleta de queda de braço que morava na Coreia, mas atualmente ele está trabalhando como segurança de uma balada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesse dia, Kim, que é seu antigo empresário, veio até a balada para pedir para ele voltar a competir. E inicialmente o cara não topou, mas logo ele acaba mudando de ideia, porque sempre amou queda de braço. E aí os dois vão até uma rodinha dentro da balada, e ninguém decide apostar em Mark, porque o adversário que ele irá enfrentar basicamente não perde a várias rodadas. Sabendo do potencial do seu amigo, Kim diz que irá trabalhar de graça na balada pelo resto de sua vida se Mark perder. Então a disputa finalmente começa, e o adversário deles faz uma força enorme, e nem consegue mexer o braço do cara. E por sua vez, quando Mark decide aplicar um pouco de força, consegue vencer a queda de braço com facilidade. E rapidamente, Kim começa a comemorar, pegando o balde de grana, porém o adversário deles não aceita a derrota, e lhe empurra no chão. E para protegê-lo, Mark bate em alguns caras envolvidos na aposta, e Kim foge do bar deixando seu amigo sozinho. E como consequência disso, Mark é demitido do seu emprego como segurança. 6 meses depois, vemos que o cara conseguiu outro emprego como segurança, mas dessa vez em um supermercado. E apesar das coisas terem terminado mal da última vez, ele ainda continua treinando, usando um hand grip para fortalecer a sua mão. E nessa mesma noite, Mark recebeu uma ligação de Kim informando que terá um campeonato de queda de braço na Coreia, cujo vencedor ganhará uma vaga para competir no torneio mundial. Com vontade de seguir seu sonho, Mark encara as medalhas que já ganhou e decide ir ao aeroporto para pegar um voo para a Coreia. Kim o recebe assim que ele chega no país, porém o cara aperta sua mão com força e diz que irá competir sozinho porque ele lhe abandonou lá no bar, além de ter feito Mark perder o seu emprego. Mas para fazê-lo mudar de ideia, Kim paga o almoço do seu amigo, e deve ter saído caro porque esse cara comeu por 3 pessoas. Logo, os dois fazem as pazes, mas Mark ainda fica com vontade de bater em Kim de vez em quando. Já de noite, o cara entra no seu quarto de hotel e percebe que Kim lhe deixou um presente, um celular com o endereço da sua mãe biológica, que ele não vê há anos. Mas em vez de ficar feliz, Mark rejeita o presente porque sua mãe lhe deixou em um orfanato quando ele era pequeno. Enquanto isso, Kim chega para conversar com Yu, que é um agiota temido pela cidade inteira, mas por não conhecê-lo, Yu manda seu capanga pendurar Kim de cabeça para baixo em um outdoor. Mas logo, Kim pede para o agiota ver uma filmagem de Mark competindo nas quedas de braço, e explica que eles podem ganhar muita grana apostando dinheiro nele. Então Yu decide participar entrando com a grana, mas revela que Mark terá que perder de propósito algumas vezes. Kim até concorda, o problema é que ele está fazendo tudo pelas costas do seu amigo, sem consultá-lo antes. E galera, falando do treinamento que Mark estava fazendo lá no supermercado, a maioria das pessoas pensa que o hand grip fortalece os antebraços, mas na verdade ele serve para fortalecer a pegada das mãos, algo muito necessário na queda de braço, e também em outros esportes, como em escaladas e também na ginástica. Já no dia seguinte, o cara decide ir até o endereço, e pensa por alguns segundos se deve ou não bater na porta. Nesse momento, 2 crianças aparecem pelas suas costas, e dizem que ele parece uma fera por conta dos seus braços musculosos. Jung-hee até revela que esse apartamento pertencia à avó dela, só que de repente Mark recebe uma ligação, e deixa o local sem nem bater na porta. E aí as crianças retornam pro apartamento em que moram, e contam para sua mãe, Sumi, sobre o cara enorme que viram. Ela então olha Mark pela janela, mas estranhamente se esconde quando o cara vira o rosto. Já de noite, Kim leva o cara para conhecer Yu, mentindo que ele é só um patrocinador e escondendo a parte sobre trapacear nas apostas. Além disso, Mark também conhece Chang, que é o parceiro de Yu, mas ao contrário do agiota, Chang tem bem mais dinheiro. Logo, eles pedem para ver o cara competindo, e ele ganha de alguns oponentes, incluindo um que estava invicto. Com isso, ambos ficam impressionados com o potencial de lucros que o Mark pode gerar para eles, e por isso dão um quarto de luxo para o cara ficar. Mas quando as coisas pareciam estar boas, Kim recebe uma mensagem de Yu informando que Mark deve ganhar a primeira queda de braço, mas perder de propósito a segunda. Então ele fica com receio de contar esse detalhe para o cara. Passando para o dia seguinte, Kim paga novamente o almoço do Mark e explica que ele deve perder o segundo jogo. Porém, surpreendentemente, o cara não liga, mostrando que se importa mais com a comida que está ganhando do que com as quedas de braço. Enquanto isso, descobrimos que Sumi é dona de uma loja de roupas. No entanto, seu negócio anda mal das pernas, e por isso ela pegou o dinheiro emprestado com Yu. Só que Sumi ainda não conseguiu pagar a dívida, e o cara fica ameaçando constantemente. Após voltar para casa, seu filho Kyung pergunta sobre o cara fortão do outro dia, e Sumi espera eles saírem para ir para a escola e pega uma caixa de fotos, achando assim uma fotografia de um garotinho parecido com Mark ao lado de sua mãe. Já no lado de fora, o cara aborda Kyung e Jung-hee para perguntar o nome da avó deles, e quando a garotinha responde, Mark fica surpreso ao perceber que esse é o nome da sua mãe. Mas de qualquer forma, Kyung diz que sua irmã não deve dar assuntos para estranhos, e ameaça chamar a polícia se o cara se aproximar deles de novo. E com certeza, Kyung agiu certo nessa situação, afinal, como irmão mais velho é sua tarefa
proteger Jun-hee. Ainda mais considerando que Mark aparenta ser bem assustador por conta do seu tamanho, e dá pra entender o motivo do cara ter ido embora sem nem bater na porta, já que deve ser bem difícil pra ele superar o abandono da sua própria mãe. E em seguida conhecemos Combo, que é basicamente o melhor praticante de queda de braço de toda a Coreia. E para ver se Mark é bom mesmo, Chong decide ligar para Combo, convidando ele para vir até o clube de queda de braço, que fica no mesmo shopping que a loja da Sumi. Logo, Mark chega para competir e derrota um cara que tem uns 2 metros de altura. Acompanhando da plateia, Combo fica impressionado e diz que Mark não tem somente força física, e sim bastante técnica também. Já a Sumi acabou seguindo o cara no shopping para assistir a competição, mas rapidamente Yu se aproxima da mulher e a toca, sugerindo que ela pague a dívida de outra forma. Vendo tudo de longe, Mark fica furioso e decide vencer o segundo jogo em vez de perder, só para irritar Yu. Com isso, a Jota fala que ele lhe deve obediência, mas o cara empurra Yu e deixa o local. Depois disso, Kim começa a conversar com Mark para entender melhor o que aconteceu e descobre que ele só desistiu do trato por causa da Sumi. Então, Kim decide visitar a loja da mulher para perguntar de onde ela e Mark se conhecem. Porém, antes que a mulher pudesse responder, Yu chega no local e bate em Kim, culpando ele por ter quebrado o trato que os dois fizeram. Logo, Mark vê o tumulto de longe e se aproxima para lutar contra os capangas de Yu, vencendo todos eles facilmente. E aí Sumi pede para Yu parar com aquilo, mas ele empurra ela no chão. E quando Mark e ele estavam prestes a lutar, a polícia intervém e leva somente Mark, porque Yu mentiu que tinha sido atacado e que só estava se defendendo. Já na delegacia, o cara explica que é um atleta de queda de braço e que veio para a Coreia somente para participar de um campeonato. Só que os policiais não acreditam nele porque Mark esqueceu seu passaporte na loja da Sumi durante a confusão, e por isso não tem como provar que está falando a verdade. Porém, Kim dá a ideia do cara praticar queda de braço com um dos agentes, para mostrar que não está mentindo. Mas apesar disso, os policiais não deixam Mark ir embora, porque precisam de um documento dele. Nesse momento, Sumi chega na delegacia e entrega o passaporte do cara, explicando que os dois são meio irmãos. Além disso, Sumi revela que a mãe deles morreu há cerca de 1 ano, e Mark fica bastante chateado ao ouvir essa notícia. Mas de qualquer forma, o cara é liberado, e Sumi deixa ele passar a noite em sua casa. E falando mais sobre as quedas de braço, eu acho que você já deve ter visto algum vídeo do Schoolboy, que é basicamente um jovem que consegue vencer na queda de braço caras bem mais velhos e maiores do que ele. E apesar de ainda ser um adolescente, tem vídeos que mostram o Schoolboy treinando, e somente com a força do seu antebraço ele consegue levantar mais peso que a maioria dos homens usando a força do braço inteiro. Já no dia seguinte, Mark decide visitar o lugar em que ele e sua falecida mãe tiraram aquela foto juntos. Perto do local está Sumi, que está tentando expulsar alguns adolescentes que estão fumando nas escadas, só que eles não obedecem ela e ainda a ameaçam. Porém, os adolescentes fogem de medo assim que veem Mark se aproximando. Em seguida, Kyung e Jun-hee convidam o cara para almoçar junto com eles, demonstrando que sentem bastante carinho por ele. Mas Mark recusa o convite e pega suas coisas para ir embora, porque ele não quer incomodá-los ficando de hóspede. Nesse instante, 2 capangas do Yu chegam para cobrar a grana que Sumi está devendo, e Mark diz para ambos irem embora. Contudo, um deles se recusa, e por isso toma um belo apavoro. Então, Mark decide ficar na casa para proteger sua irmã e os filhos dela, caso os agiotas voltem para ameaçá-los. E com o passar dos dias, o cara começa a cozinhar para as crianças, e até leva elas para comer em um buffet, porque Sumi trabalha tanto que não tem tempo livre para preparar refeições decentes para seus filhos. Mark até mesmo organizou o apartamento, que estava tudo bagunçado por causa das caixas e das roupas da loja da Sumi. E nessa noite, Kim chegou para conversar com o cara, explicando que não irá mais envolvê-lo em esquemas de apostas. E aí ele falou sobre um campeonato de queda de braço que terá em Busan. E eu espero que ele não vá de trem para lá, se é que vocês me entendem. Já no dia seguinte, Sumi está dirigindo para levá-los para o campeonato, e Mark percebe que a sua irmã tem um trauma, porque ela está sempre dirigindo com o pé no freio, porque seu marido morreu em um acidente de carro. Porém, infelizmente, Mark consegue tranquilizar Sumi, e logo ela começa a dirigir como uma pessoa normal. Ao chegar no evento, eles percebem que Combo está vencendo vários oponentes, e rapidamente chega a vez de Mark enfrentá-lo. E aí as crianças começam a torcer por ele, e pela primeira vez desde que chegou na Coreia, o cara leva a disputa de queda de braço a sério, e consegue vencer Combo se esforçando bastante. E por vencer o torneio, Mark ganha um cheque bem generoso. Já de noite, Sumi pergunta se o cara quer visitar o túmulo da mãe deles, mas ele diz que não, porque ainda está magoado por ela tê-lo deixado em um orfanato quando criança. E para tentar fazê-lo mudar de ideia, Sumi explica que é muito difícil criar filhos, e os dois terminam a conversa fazendo uma queda de braço. Alguns dias depois, Kim liga para um amigo seu que é repórter, e junto eles criam uma reportagem para a televisão, contando toda a história do Mark. E nessa reportagem mostra que o cara começou a treinar porque sofria bullying na escola quando era pequeno. Já quando se tornou um adulto, ele começou a competir em quedas de braço, mas acabou sofrendo discriminação nos Estados Unidos por ser asiático, e como consequência disso, mentiram que ele estava trapaceando e o expulsaram da liga. Já no dia seguinte, Mark leva seus sobrinhos até o ponto de ônibus escolar, mas de repente uma mãe e o filho dela começaram a insultá-lo, dizendo que ele parece um marginal ou um gorila por conta do seu tamanho. Porém, Jun-hee defende seu tio, falando que em breve ele irá vencer o campeonato mundial de queda de braço.
braço. Mark até faz uma promessa de dedinho com ela que irá ganhar o Mundial. Passando para a noite, Kim explica para Mark que o único motivo dele estar tentando ganhar mais dinheiro é para pagar uma dívida enorme que seu pai adquiriu, depois de ter aberto uma empresa e ter sido traído pelo seu próprio sócio. E em seguida, Kim entrega um pacote com grana para o seu pai, que está passando por algumas dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, o coitado nem tinha o que comer direito. E galera, é interessante ver que Mark começou a treinar porque sofria bullying, já que vários outros atletas também tiveram essa mesma história, como o ex-campeão Israel Adesanya e o nosso Anderson Silva. O legal de saber disso é porque nós sempre pensamos nesses caras como sendo invencíveis, mas na verdade eles eram pessoas comuns como nós, mas se tornaram fortes treinando e se esforçando bastante. Após isso, Mark está no ônibus e arranca aqueles negócios que servem para se segurar, assustando essa criança que estava perto dele. Ao voltar para casa, Kyung está mexendo no celular e mostra alguns e-mails que a falecida mãe do Mark escrevia para ele todo santo dia. Então o cara começa a ler os e-mails no seu celular e percebe que não recebeu nenhum deles, porque sua mãe errou o endereço de e-mail na hora de enviar. Afinal, ela já era uma senhora de idade e não tinha familiaridade com a tecnologia. Mas apesar disso, a mãe dele revelou nos e-mails que se sentia culpada por ter lhe dado para adoção e que só tomou essa decisão porque estava passando por algumas dificuldades na época. Além disso, ela também conta que ajudou Sumi depois que os pais da jovem morreram, o que significa que Sumi e Mark não são meio irmãos, sendo que as crianças só chamavam ela de vó por costume, assim como a maioria das crianças chamam as pessoas mais velhas de tio ou tia. E ao finalmente descobrir a verdade, Mark fica chateado porque Sumi basicamente escondeu essas informações dele, além de mentir que os dois eram meio irmãos. Enquanto isso, Kim se encontra com a Jota para se gabar pelo fato de Mark ter vencido o combo, que era o melhor praticante de queda de braço de toda a Coreia. Porém, Yu mostra sua mais nova arma secreta, um cara enorme chamado Ken, que acabou de sair da prisão, e que costumava disputar quedas de braço com cacos de vidro em cima da mesa para ferir seus oponentes. Além disso, Ken usa o suco, ou seja, ele é fake Neri, e por conta disso baniram ele dos campeonatos oficiais. E como consequência por estar onde não deveria, Ken tira Kim do chão com apenas uma mão, e lhe joga longe, o expulsando do local. Já no dia seguinte, eles decidem ir de carro visitar o túmulo da mãe do Mark, mas de repente o motorista bloqueia a pista com o seu carro para reclamar da forma como Sumi dirige. Só que assim que Mark aparece, o cara fica com medo e se desculpa. Ao chegar no túmulo, Sumi chama a falecida senhorinha de mãe, e isso faz com que Mark se zangue e questione o motivo dela ter mentido para ele esse tempo todo sobre os dois serem irmãos. Então Sumi revela que sua intenção não era enganá-lo e que sente como a senhorinha também fosse sua mãe, porque ela a ajudou várias vezes antes de morrer. Só que Mark continua zangado e decide que irá morar sozinho a partir de agora. E aí Kim entra na sua frente e fala que se esforçou como nunca para colocá-lo no campeonato mundial que começará mês que vem. Porém, Mark diz que Kim só está lhe usando para ganhar mais dinheiro e que vencerá o campeonato sem a ajuda dele. E essa é uma daquelas situações que dá para entender o lado de todo mundo, já que Sumi só escondeu essa informação porque considerava que a mãe do Mark também era sua mãe, fora que os filhos dela chamavam a mulher de avó, enquanto que Mark está certo em ficar irritado, afinal ele só ficou sabendo da verdade por causa do garotinho. Já Kim pode parecer um mercenário à primeira vista, mas ele realmente se importa com seu amigo. A prova disso é que ele deu aquele celular com o endereço da mãe do cara, para ambos se encontrarem e fazerem as pazes. E nos próximos dias, todos os participantes iniciam os treinamentos para o torneio, como está aprimorando sua técnica junto com seus parceiros. Kane está usando mais suco do que nunca, e até quebrou o braço desse cara, e eu acho que eu vou chamar o Rodrigo Góes para dar um jeito nele. Já Mark está fazendo várias séries de rosca alternada com um halter mais pesado do que você que está assistindo. O cara até mesmo amarra sua mão em um carro, conseguindo puxá-lo como se fosse na queda de braço, e com o tempo, as crianças começam a sentir saudades do Mark, mas Sumi explica para eles que cometeu um erro, e que por isso o cara os deixou. Já no dia do torneio, Kim revela que passou o último mês só estudando, e que reuniu várias estratégias nesse livro para Mark usar. Então, o cara dá o braço a torcer, e os dois acabam fazendo as pazes. E aí Combo aparece para cumprimentar Mark, mas logo Yu chega e diz que sua arma secreta destruirá os dois. Logo, o torneio começa, e o apresentador revela que o prêmio é de $100 mil. Enquanto isso, as crianças estão assistindo o torneio pela TV, e percebem que esqueceram de devolver a medalha que Mark trouxe dos Estados Unidos. Por conta disso, eles decidem desobedecer sua mãe, e pegam um ônibus para ir até o torneio devolver a medalha do cara. E assim que as preliminares começam, Mark, Combo e Kane conseguem passar sem grandes dificuldades, sendo que Kane estava fazendo questão de machucar os braços dos seus oponentes. E da plateia, Chang e Yo apostam uma enorme quantia de dinheiro em Kane, porque acreditam que ele sairá vitorioso. E para garantir que eles vencerão essa aposta, Yo se oferece para pagar toda a dívida do pai de Kim se ele convencer Mark a perder na final. E aí o cara aceita a proposta, e depois disso ele mostra para o seu amigo uma maleta cheia da grana, explicando que os dois ganharão o dobro do valor do prêmio se deixarem Kane vencer. Porém, Mark diz para Kim devolver o dinheiro, porque ele não quer quebrar a promessa que fez para Jun-hee. Enquanto isso, Sumi está no trabalho e recebe uma ligação de uma amiga que está no torneio, avisando que os filhos dela saíram sem permissão. Com isso, Sumi se apressa e chega no torneio para assistir às semifinais junto com eles. Logo, a vez de Combo e Mark
Mark se enfrentarem chega, só que a essa altura do campeonato, o braço do Mark já está bem desgastado, e por isso ele tem dificuldades para manter a pegada das mãos. Porém, o cara olha para a plateia e vê as crianças, e isso lhe dá forças para vencer Combo mais uma vez. Ao mesmo tempo, Kim decide devolver a grana, mas é jogado no chão pelos capangas de Yo. Mas felizmente, Mark chega no local para proteger seu amigo, empurrando Yo e os outros caras. E aí ele estende a mão para Kim, e os dois prometem que vencerão o torneio a qualquer custo. Assim que a final começa, Mark tenta cumprimentar Kane, mas o cara dá um tapa em sua mão. Então a queda de braço entre os dois se inicia, e Kane propositalmente trapaceia, machucando o polegar do cara. Só que pelo fato do juiz ser comprado, a disputa continua normalmente. Kane está prestes a vencer a partida, encostando a mão de Mark na almofada. Nesse instante, o cara se lembra dos momentos bons que passou ao lado de Kim e das crianças, e isso lhe motiva como nunca, permitindo com que ele vencesse Kane. Por fim, Mark abraça Sumi e os dois fazem as pazes. E aí o cara levanta o troféu e diz que não ganhou somente o torneio, mas sim uma família. Já na cena final, Mark e Kim estão no torneio mundial, caminhando em direção ao palco para tentar ganhar mais esse título. Fala galera! Se vocês estivessem no lugar do Kim e do Mark, teriam aceitado o suborno para desistir ou teriam continuado motivados a vencer a competição a qualquer custo? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.